sabe por que é importante ter um contrato de trabalho escrito? Entenda hoje qual é a importância do contrato de trabalho para a empresa, para o empresário. Fique aqui comigo depois da vinheta, que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Essa é uma série de vídeos. Esse não é o único vídeo dessa série. Eu aconselho que você veja o outro vídeo. O nome da série é o Guia de Sobrevivência Jurídico Empresarial e é muito importante que você tenha acesso às outras informações que eu tenho certeza que vão te ajudar bastante. Algumas informações rápidas antes da gente começar o vídeo. Vou pedir para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo para nos ajudar a ajudar o canal a crescer e também quero te convidar a compartilhar esse vídeo. Se você acha que essa informação ela vai ser importante para outra pessoa, que outra pessoa precisa ter esse conteúdo, saber sobre esse conteúdo do vídeo, vou pedir para você compartilhar com ela, tá bom? Eu tenho alguns links falando aqui por escrito, né, no meu blog, falando sobre a questão dos contratos trabalhistas, a importância do contrato, como evitar ações trabalhistas. Vou pedir que você também leia aqui na nossa descrição e acesse, eu tenho certeza que vai ser de muito valor para você, tá bom? E aí vamos lá, vamos entrar no vídeo. É de suma importância que você tenha um contrato de trabalho por escrito. Isso pode evitar com que você perca muito dinheiro, inclusive com reclamações trabalhistas na sua empresa. É importante você deixar o empregado sabendo quais são os seus direitos e deveres, para que depois isso não venha se tornar um grande problema, uma dor de cabeça, e ainda você tenha que se preocupar com uma eventual reclamação trabalhista. A maioria dos contratos, pela nossa experiência aqui, e eu anotei, são 7 erros que normalmente eles constam nos contratos trabalhistas, que eles são os seguintes. O primeiro deles, como eu já acabei de falar aqui, ele não é efetivado de forma escrita, é só um contrato verbal. Isso depois causa muitos problemas e um pouquinho mais à frente eu vou falar para você quais são. Muitas vezes o contrato é assinado em branco pelo empregado, não consta ali a assinatura do empregador. Não consta o horário, que o horário pode vir a ser alterado em caso de necessidade do empregador. Não consta a cláusula que o funcionário poderá trabalhar em outro turno. Não constar também o horário de trabalho, qual é o horário de trabalho definido. Não consta a cláusula autorizando o desconto em folha de pagamento, tais como de vales, farmácias, seguros, associações, mercado. E outros assuntos específicos e característicos relacionados à atividade da empresa. A empresa, por exemplo, ela tem alguma coisa que específica na atividade dela que precisa constar lá no contrato, né? O contrato de trabalho, ele é, como a gente falou no outro vídeo, a importância dos contratos empresariais, o contrato de trabalho, ele nada mais é que um instrumento de acordo, tá, com cláusulas entre as partes, né? Lá vai constar o horário de trabalho, possível alteração do horário de trabalho, compensação e prorrogação de jornada de trabalho, autorização para descontos, dentre muitas outras situações, que quando isso chega no judiciário, se você não tiver um contrato de trabalho, e não um contrato, gente, eu estou falando de um contrato de trabalho, eu não estou falando de um papel de pão, que muitas vezes as pessoas pegam da internet, né? Pegam lá um modelo, e que muitas vezes aquilo ali tem um buraco enorme, e que era melhor até que não tivesse, em alguns casos. Então é muito importante que essas situações elas sejam definidas, né, através de um documento e que o próprio empregado ele tenha ciência dos seus direitos e deveres. Essas são medidas que visam proteger o patrimônio do empregador, do empresário, para que no futuro ele não venha a ter problemas, tá? E aí eu quero falar mais um assunto com vocês. Esse vídeo hoje ele vai ficar bem curtinho, mas ele está bem legal, são informações bem importantes que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Fiquem aqui comigo até o final. Uma outra questão muito importante, ela está relacionada de acordo com o tempo de duração do contrato, né? Porque
Inclusive a reforma trabalhista recente, ela fez algumas modificações, incluiu lá o contrato de trabalho de forma intermitente, mas aqui eu quero falar dessa questão do tempo de duração, porque o contrato de trabalho, como você sabe, ele pode ser indeterminado ou determinado. Você pode acertar um período de tempo em que o funcionário ele vai trabalhar na tua empresa. Há também o contrato de experiência, né, que ele vai funcionar ali como um teste, né, e ele não pode ultrapassar aquele período de 90 dias, enfim, que também é considerado um contrato de trabalho por tempo determinado, tá? Então é importante você também ter isso por escrito, tá? E como eu falei, a reforma trabalhista, ela também trouxe algumas novidades, que já não é tão nova assim, né, de 2017. O direito ele é muito dinâmico, as coisas estão sempre mudando. Tivemos MPs, a MP 927 inclusive já caiu, já tivemos outras MPs falando sobre questões relacionadas aos contratos de trabalho. Então, assim, o direito ele é muito dinâmico. Toda hora há uma mudança, há uma alteração. Então, é preciso que o empregador ele esteja atento a essas alterações, a essas modificações, porque isso depois pode vir a trazer prejuízo para ele. Então, eu queria falar rapidamente com vocês, para não alongar muito esse vídeo, sobre as modificações relacionadas ao contrato de trabalho devido à reforma trabalhista, né? E a primeira delas é o contrato de trabalho intermitente, né? Que é aquele que que o empregador vai chamar o empregado apenas quando tiver alguma solicitação, algo que precisa ser feito, né? Isso está lá no artigo 452A da CLT. E a outra forma também de trabalho que advinda da reforma trabalhista, tá? Foi o regime de tempo parcial, né? Que é o contrato determinado pela duração de trabalho não excedendo 30 horas semanais, tá? Sem a possibilidade de horas suplementares semanais ou ainda cuja duração não exceda 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. E também aí agora na pandemia a gente pôde perceber quantas pessoas tiveram que trabalhar no famoso home office, né, que é o trabalho remoto, que ele também foi lá estipulado pela reforma trabalhista, né, a Lei 13.467 de 2017, que possibilitou que o funcionário exercesse as suas funções a partir da sua casa. E aí considera-se, isso ficou no artigo 75B, tá? Da CLT também, Consolidação das Leis Trabalhistas. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderadamente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo, tá? Outras categorias de trabalho também, além do contrato intermitente e parcial, elas foram fortalecidas pela reforma, tá? E eu tenho certeza que essas mudanças elas foram benéficas, né? Visando aí evitar a informalidade e o subemprego. Gente, esse vídeo foi bem curtinho, realmente, mas vocês podem ver que eu falei aqui poucas coisas, mas vocês podem ver como como o contrato trabalhista ele é importante, tá? Uma outra coisa que eu esqueci de falar aqui, que eu vou acrescentar agora no final, que eu não poderia deixar de falar sobre isso, está justamente relacionada você não ter nada no contrato falando sobre aí a suspensão do contrato de trabalho, no caso de aposentadoria por invalidez, por exemplo, no caso de doença. Por mais que seja óbvio, isso precisa constar, inclusive em ocasião de cursos de qualificação, tá? Muitos empregados eles pensam que por estarem fazendo um curso de qualificação e esse curso de qualificação está sendo arcado pela empresa, é como se aquilo fosse um período de trabalho. Então é importante isso também estar lá no contrato.
E também outras questões importantes, as interrupções no contrato, como férias, falecimento do cônjuge, alistamento militar, afastamento por doença, casamento civil. Todas essas questões, elas precisam também, não é que precisam, mas é importante que conste lá no contrato, né, que mesmo com a interrupção no contrato, ele irá receber aí pelos dias trabalhados, conforme consta lá na CLT. Eu quero fazer uma alteração no contrato de trabalho. Como é que eu faço isso? Tá? Bom, ambas as partes elas têm que ter o conhecimento da mudança, tá? E quando o funcionário, ele ou por determinação legal, né, alguma lei fez com que fosse necessária uma mudança, ou quando o funcionário ele muda de cargo ou é promovido, tá? Então, assim, eu estou abordando aqui algumas situações bem generalistas, mas é de suma importância que exista, tá? Esse contrato, ele seja físico, ele se materialize as condições de trabalho, todas essas questões, porque depois, quando se vier a existir, né, nós não estamos aqui rogando praga, mas caso isso venha a ocorrer, vão existir lá uma série de questões no contrato de trabalho que poderão ser fulminadas no caso do empregado alegar, ele me mudou de turno sem me avisar. Então, assim, são coisas que o empregador ele precisa estar atento. Ele precisa estar atento. O contrato de trabalho é uma prova cabal, tá? Onde o empregado não vai poder dizer que várias coisas ele não sabia, ou que não foi avisado, ou que não tinha conhecimento. Então, é importante sim, tá? Então, gente, esse vídeo hoje foi bem curtinho, espero que vocês tenham gostado. A gente está aqui caminhando para o 5º vídeo, eu acho que esse foi o 4º vídeo, o próximo é o 5º vídeo, e eu tenho certeza que o próximo você vai gostar muito, porque o próximo a gente vai falar do combate, tá? Do combate à inadimplência, como você manter aí, o que você pode fazer para manter as contas da sua empresa em dia, tá? Para você evitar aí perdas em razão da inadimplência e como você pode evitar, e inclusive como fazer uma cobrança que tenha êxito de forma interna, sem você precisar muitas vezes aí do auxílio de outro profissional. Se bem que, como a gente fala aqui, em determinado momento, caso você não tenha êxito na cobrança, a intervenção de um advogado, de um advogado que saiba, né, que tenha conhecimento das técnicas de cobrança, atuar aí em seu favor. Bom, gente, depois desse vai ser o registro da marca, a importância do registro da marca, e por último, qual é a importância da sua empresa ter um advogado de confiança, um escritório de advocacia, para defender os interesses dela. Então aí a gente encerra a nossa série de vídeos e aí eu tô ainda produzindo, tá? Mas podem me cobrar que eu vou deixar no link vou deixar o link em todos esses vídeos que eu fiz, o link para você baixar o e-book aí, o guia de sobrevivência jurídico empresarial aí para tua empresa durar muitos anos. E aí, quem sabe, até passar de gerações por gerações, tá bom? É isso, meu amigo, minha amiga, muito obrigado.